Pais de aluna acusada de racismo contra a filha de Samara Filippo a retiram da escola. O DCM recebeu a carta dos pais. Vamos entender aqui. Os pais de uma das alunas que foi suspensa por tempo indeterminado da escola particular Vera Cruz, em São Paulo, acusada de racismo contra a filha da atriz Samara Filippo, decidiram tirar a filha do local. O DCM recebeu a carta dos pais com a decisão. Segundo a atriz, sua filha negra de 14 anos teve o caderno rasgado e rasurado com frases racistas escritas pelas adolescentes punidas. A menina é filha de Samara com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, o Leandrinho, que mora nos Estados Unidos. O Vera Cruz puniu as duas alunas do 9º ano com a suspensão por tempo indeterminado e a escola não descarta outras punições. Samara Filippo pede a expulsão das estudantes do colégio e diz que não é o primeiro episódio de preconceito com a sua filha. Os pais de uma das alunas escreveram a seguinte carta. Quem fala aqui é o J e o B, pais da A. Muitos de vocês nos conhecem há anos, frequentam nossas casas, conhecem nossas filhas. Alguns já viajaram com a gente, outros confiaram seus filhos aos nossos cuidados para festas e passeios. Somos uma comunidade há mais de uma década. Juntos, todos nós temos educado os nossos filhos com o melhor da nossa sabedoria e afeto. Todos aqui sabem dos fatos ocorridos na última semana. A C foi vítima de uma violência injustificável por parte da nossa filha e de outros colegas. Na escola, a A já pediu desculpas a C. No privado, já pedimos desculpas a Samara e a toda a sua família. Estamos todos nessa comunidade depurando as consequências desses atos de violência. A Samara e sua filha devem estar lidando com as dores do ataque. Por aqui estamos tratando das nossas dores também, dando suporte emocional às nossas duas filhas adolescentes para passarmos pela turbulência e levarmos lições construtivas de todo esse processo. Todos nós estamos de certa forma enlutados com esse caso. Não foi o primeiro caso de violência racial no Vera Cruz, nem o Vera é um caso isolado nas escolas de São Paulo. Isso aqui é uma colocação muito interessante, é isso mesmo. As escolas de elite elas precisam fazer uma reflexão aí do que elas são. As escolas são microcosmos dessa nossa sociedade, estruturalmente racista e violenta. Nós consideramos uma família progressista que há anos busca caminhar e evoluir com a educação antirracista. Participamos desde o início do projeto Educação. Aí começa a lacração da elite, né? Início do projeto de Educação, Relações Étnico-Raciais do Vera, programa que nos dá enorme orgulho em poder contribuir. Vocês podem imaginar o tamanho do susto que levamos quando nossa filha nos contou voluntariamente na segunda passada, ao voltar da escola, que havia sido ela, entre outras amigas, a praticar a violência contra a colega de classe. Pensando em tudo isso e depois de muita reflexão, decidimos que a melhor solução neste momento é tirar a A do Vera. É uma decisão muito doída para todos nós, por tudo que a escola representa nas nossas vidas. A nossa filha sempre foi uma menina educada e afetiva, com as amigas nesses 13 anos de vivência escolar. Diferentemente do que alguns disseram nos grupos de WhatsApp, ela não é reincidente e nunca teve denúncias prévias de mau comportamento. É uma adolescente em formação como cidadã, como os filhos de todos vocês, que comete erros e acertos, como todos nós já cometemos em nossas vidas. Nós sempre acreditamos no projeto pedagógico do Vera Cruz e por isso confiamos à escola nossas duas filhas desde o primeiro ano da educação infantil. E entendemos que a maneira cuidadosa com que a escola vem administrando toda essa delicada situação é um caminho mais efetivo para mudanças estruturais de longo prazo e transformações geracionais, e não meramente punitivas, como um justiçamento único fosse ter o caráter exemplar por si, modificar uma realidade incrustada tão profundamente em nossa sociedade. Tem sido dias de muita reflexão, apesar dos esforços individuais, da escola e de toda a comunidade. O episódio deixa claro que ainda há um longo e árduo caminho pela frente para enfrentarmos o racismo estrutural, dentro e fora das nossas casas. Gostaríamos de agradecer as dezenas de mensagens que recebemos de vocês na última semana, nos dando apoio e suporte para cruzarmos esses desafiantes dias para nossa família e entendendo que o ato de violência praticado por nossa filha foi uma exceção e não a regra em sua conduta ética nessa transição complexa que é a adolescência. Por fim, a saída voluntária de A, esperamos que os necessários debates da luta antirracista dentro de uma instituição de ensino com jovens em formação se deem com lucidez e razão,
Esperamos que as discussões que continuam após esse episódio gerem luz e soluções efetivas. Dentro de nossas possibilidades, vamos contribuir para isso. E aí eu botei no texto, né? Os nomes dos pais e das crianças foram ocultados para a proteção da intimidade dessas pessoas. A carta deles é muito bem escrita, mas fico pensando, né? Foi um episódio isolado. Eu não duvido. Na verdade, eu duvido sim, tá, gente? Essa coisa é engraçado, né? A elite ela tem uma facilidade em falar que eles cometem racismo estrutural. O Silvio Almeida falou isso muito bem no episódio do Podpah que ele participou, né? As pessoas falam em racismo estrutural como se fosse um racismo menor, sabe? Um racismo pequenininho. Um racismo que saiu. Quando o racismo estrutural, na verdade... Bom dia, Dudu Fontes. Bom dia a todo mundo. Daqui a pouco eu vou falar das metas, tá, gente? Quando a gente fala, na verdade, de racismo estrutural, a gente tá falando de uma estrutura, gente. Que é uma estrutura, no fundo, de moer gente. É uma estrutura de destruição das pessoas. É esse o significado do racismo estrutural. Que você tem que combater nos mínimos detalhes. Que não é combater com cartilha de politicamente correto, gente. Falar de uma determinada forma não vai mudar o que a pessoa pensa. Ela vai continuar sendo preconceituosa por outras vias. O comportamento racista não é só o que você fala. É o que você faz. É quem você contrata. É quem você favorece. Favorece que eu falo assim, no sentido de oportunidades profissionais, com quem você quer ter convívio. As pessoas acham que sendo antirracistas pela metade é o suficiente. O branco, ele tem esse local, e eu falo isso com categoria... Ah, Pedro, mas você é branco também. Meu pai é preto, tá, gente? Não sei se vocês sabem, meu cabelo é crespo. Eu não vivi o mesmo racismo que o meu pai viveu, mas eu vivi episódios de racismo na minha trajetória, sim. De preconceitos quanto às minhas feições, quanto ao meu jeito de falar. Eu posso não ser o estereótipo, mas eu também sou vítima desse racismo estrutural que a gente convive. E que valoriza o homem branco, que valoriza o homem europeu. Que valoriza... por exemplo, eu tenho também descendência europeia. É bonito em São Paulo, por exemplo, você falar que é descendente de europeu. E não de negro escravizado. E isso é racismo estrutural. A carta dos pais é muito bem escrita, mas eu não vi... Na verdade, assim, se eu tivesse uma filha que cometeu esse ato vergonhoso... Eu não sei o que vocês do chat acham, mas eu teria vergonha até de escrever uma carta sobre isso. É um episódio muito dolorido, gente. É um episódio muito dolorido, a gente tem que refletir melhor sobre isso. E não é punitivismo, veja bem. E na verdade tem que haver mais punitivismo, não no caso das crianças do Veracruz, mas no caso da sociedade. Cadê as punições efetivas por racismo? Nós vemos episódios atrás de episódios de pessoas brancas sendo poupadas. De pessoas elitistas sendo poupadas.